Renato, é contigo, vamos aprender tudo então sobre renda fixa, tá com você. Legal, Marcia, obrigado. Bom dia, pessoal. Estou vendo aqui bastante bom dia com frio, com chuva, mas acho que é importante a gente se conectar aqui. E como a Márcia falou, né, vamos fazer isso daqui um bate-papo dinâmico, elas vão ajudar com as perguntas, com as dúvidas. Sem dúvida nenhuma, acho que é muito bacana iniciativas como essa para a gente poder falar um pouco mais sobre investimentos e ajudar todo mundo a investir melhor, né? Acho que no final do dia essa é o grande propósito da gente fazer esse tipo de encontro. Eu vou falar hoje, pessoal, um pouquinho sobre renda fixa, tá? E o que a gente tem hoje preparado é uma agenda sobre estratégias, tá? De renda fixa. E dentro dessa agenda, a gente vai falar tanto de composição de portfólio, de índices, vamos trazer um pouquinho de panorama histórico, e depois mostrar um pouquinho de produção de conteúdo, que eu acho que é sempre importante a gente saber onde que a gente consegue beber, né, na fonte para se educar financeiramente. Eu vou passar aqui rapidamente sobre o nosso time, como a Márcia falou, né, eu sou responsável hoje pela área de, de investimentos indexados dentro da Itaú Asset e também pela frente de investimento responsável, ESG. Hoje, dentro do nosso time, a gente tem o Léo, o Fraga, o Tardoc, o Gazotti, a Sofia e o Valdívio. Acho que é sempre bom, né, a gente trazer quem faz tudo isso acontecer, porque no final do dia eu não faço nada sozinho, eu brinco, né, quando eu não atrapalho, eu já estou ajudando bastante a turma aqui. E uma coisa que eu gosto de aterrissar, né? Assim, como é que a gente está hoje no mundo de investimentos financeiros, né? A gente tem um grande desafio que é a chamada compressão do alfa. O que é isso, né? O desafio que a gente vê no dia a dia de gerar retornos, né, acima do benchmark, né? Então a gente tem um mercado que está cada vez mais competitivo, cada vez mais players buscando essa geração de alfa, e a gente tem visto o desafio que é essa chamada geração do alfa no nosso dia a dia. Isso faz com que a gente tenha uma redução nas taxas, né? A gente vai buscando produtos que sejam mais eficientes, produtos que sejam mais flexíveis, e também a forma como a gente interage com nossos clientes, com vocês, ela vai sendo alterada, né? A gente vai tendo que buscar outros elementos para fazer com que os objetivos de vocês sejam atingidos. Então, eu gosto muito de trazer um novo olhar, né, dentro dessa relação, onde a gente sai dessa visão de produto, de uma estratégia isolada, de algo que está ali dentro do seu dentro da sua redoma, né, dentro do seu silo, para algo que tem que fazer sentido dentro de um todo, dentro de uma composição de portfólio. E as estratégias indexadas são elementos importantes quando a gente vai pensar nesta composição de portfólio. Hoje a gente vai fazer um foco, vai dar uma luz aqui em estratégias de renda fixa, mostrando no final como que a gente consegue compor a parcela de renda fixa de um portfólio com esses elementos, tá? E por que que a Itaú Asset acredita nessa vertente de negócio como uma forma estratégica? Justamente por entender que é um pilar relevante dentro da composição de portfólio. Então, a gente tem, de fato, um time dedicado. Hoje, dentro do time, a gente faz gestão de mais de 90 índices, né? Então, a gente está falando aqui de gestão indexada, então a gente está falando de índices com mais de 170 bilhões de reais sobre gestão. E é um time que joga junto há bastante tempo. Isso eu acho que é também importante dividir. Quando a gente vai olhar algum time, né, de futebol, vôlei, basquete ou qualquer esporte coletivo, a gente vai buscar aquele time que já está entrosado, que já sabe jogar por música, como a gente fala, né? E a gente tem aqui um time que tem feito gestão de portfólio já há bastante tempo. Tá? E tudo isso para manter o quê? O foco no cliente e atender essas demandas, sendo protagonista nessa transformação. Mas vamos começar falando um pouquinho das estratégias de renda fixa, né? Hoje a gente tem diversas formas de acessar instrumentos de renda fixa. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre ETFs. ETFs nada mais são do que fundos listados no ambiente de bolsa. Esses ETFs, eles podem ser
de renda fixa, de renda variável, de ativos digitais, mas vamos focar aqui em renda fixa. Os ETFs de renda fixa, eles nascem, né, junto de um programa do Banco Mundial com o Tesouro Nacional, para fomentar justamente a democratização do investimento. São formas super eficientes de se acessar, por exemplo, a renda fixa. Então, a gente está falando de instrumentos que têm um custo de 0,20 a 0,25. Quando a gente compara com outras formas de se acessar essa renda fixa, a gente já vê aí uma vantagem, né? Eu acho que é muito importante falar um pouquinho da questão da liquidez, né? A gente está falando de instrumentos que são líquidos, né? E outras vantagens, por exemplo, não tem IOF para aquele investidor que faz carteira administrada, né? A gente sabe, às vezes, do desafio que tem de fazer uma alocação de curto prazo pelo IOF, o ETF ele não tem esse IOF, e também não tem o chamado come cotas, né? A gente veio nesse primeiro trimestre, né, o encerramento do benefício das estruturas exclusivas, né, que não tem esse tipo de, não tinham, né, o come cotas e passam a ter o ETF e ainda hoje ele não tem. E aqui, turma, eu acho que é sempre importante dizer que não tem o certo, não tem o errado, mas eu volto naquela provocação de pensar o investimento como algo que a gente vai compor, né? Então, eu consigo compor esse portfólio com fundos indexados, ativos, com ETFs, buscando em cada um desses elementos as eficiências que vão me trazer quando a gente pensar no todo, tá? Então, aqui eu trago essa tabela para a gente fazer essa reflexão. Poxa, eu vou fazer algo que só aquele gestor ativo consegue me entregar. Então, faz sentido eu investir naquele fundo ativo para buscar a exposição à renda fixa. Ou, não, eu quero algo que, putz, eu consigo fazer através de um fundo indexado. Ou eu vou buscar determinada exposição através de um ETF de renda fixa. Tá? Então, acho que isso que é importante a gente manter sempre em perspectiva, para não ficar com aquela ideia que, então eu só vou fazer este tipo de investimento, ou só vou fazer investimento através de ETFs. Não, vamos sempre pensar numa receita, e dentro de uma receita a gente tem diversos componentes, tá? Eu vou falar, já para entrar um pouquinho, né, no nosso dia a dia, o que a gente tem de ETFs e assim de índices de renda fixa, né? Então, a gente tem basicamente 4 ETFs que representam 4 índices de renda fixa, né? 3 deles atrelados aos papéis IPCA+, então são compostos exclusivamente por títulos do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA, chamadas NTNBs, né? Então eles não têm risco de crédito. E aqui já é um ponto importante para a gente entender. Poxa, mas eu tenho 3 ETFs atrelados a títulos IPCA+? Sim. Por quê? Porque cada um deles vai ter uma característica peculiar, uma característica única, fazendo com que, se eu queira um investimento mais arriscado, com maior volatilidade, eu vá num ETF que tenha a chamada maior duration, né, maior sensibilidade ali em termos do prazo para a taxa de juros. E aí vai ter a maior volatilidade, mas também pode me representar uma maior oportunidade de ganho quando a gente olhar no médio e longo prazo. E o ETF que está atrelado aos papéis pré-fixados, o IRFM11, que também vai ser composto apenas por títulos do governo federal, tá? Vamos falar, então, um pouquinho desses índices, porque eu acho que é muito importante a gente pensar em investimento não só no ativo, né? O papel NTNB 2040, mas em índices, porque índices são também uma forma super eficiente da gente expressar uma tese de investimento. Então, vamos começar falando do índice IMA B5, que tem atrelado o ETF B5P211, né? Aqui eu já faço, até por vezes eu costumo dizer, né, os nomes, eles não nos ajudam, né? Às vezes eles parecem trava-língua, né? Você falar um B5P211. Mas tem uma regra ali da B3 e eles são formados dessa forma, tá? Este é um índice que ele vai ter na sua composição papéis atrelados ao IPCA+, com vencimento de até 5 anos. Então, todos os papéis que vencem em até 5 anos, eles vão compor
este índice. Então, quando a gente olha a composição aqui, eu estou falando de papéis, né, 2024, 2025, 2026, e é de se esperar, então, se eu estou falando de papéis com baixo vencimento, com vencimento de curto prazo, que ele vai ter uma volatilidade baixa, quando a gente comparar com outras formas de se investir nesta classe. Então, aqui já é um primeiro ponto importante. E o que isso também pode representar, né? Vamos lembrar que a gente está numa economia que, por vezes, a gente tem uma memória inflacionária e que exige a atuação do Banco Central, tá? No sentido de elevar os juros. Então, a gente vai ter aqui o benefício de ter papéis atrelados ao IPCA+, sem correr grandes riscos em termos da taxa pré-fixada, que a gente sabe que num ambiente de alta de juros, papéis que tenham esse componente pré-fixado, eles tendem a apresentar um retorno inferior. Por quê? Porque o Banco Central está subindo esses juros. Mas como eu estou falando de um índice, né, que tem papéis muito curtos, por vezes é difícil ele sofrer tanto o quanto ele se beneficia do componente de inflação. Então, a gente fala que ele é um índice que costuma ser muito defensivo, né, com baixa volatilidade, e que tem apresentado, conforme a gente pode ver aqui, um retorno interessante ao longo do tempo. Tá? Passando para um outro índice, que é o IMAB, né, que é o índice que vai ser composto por todos os papéis IPCA+ do mercado, a gente já está falando de algo mais diversificado, que tem uma volatilidade um pouco maior do que o índice anterior, porque aqui eu vou ter papéis curtos, de média duração, e também os chamados papéis de longa duração, então eu já tenho maior exposição, né, à taxa de juros. Acho que é importante essa diferenciação, mas que também me traz essa proteção em relação à inflação com uma exposição pré-fixada, tá? Então, a gente pode ver que ele também tem uma volatilidade em torno aqui de 3,5%, acho que é sempre importante a gente pensar nisso, com um retorno interessante ao longo do tempo. Tá? Quando a gente passa para um outro índice, que é o IMAB5+, aqui a gente está falando de papéis que têm essa duração maior, que tem esse vencimento maior, ou seja, eles vão ter uma maior volatilidade. Eu acho que quando a gente olha não só a curva aqui, né, de volatilidade, essa linha tracejada, mas a própria linha do retorno, a gente já percebe que ela é uma linha mais errática, ela é uma linha mais nervosa ao longo do tempo. Isso faz com que ele seja um investimento ruim? Não, mas que ele seja um investimento que carece de uma análise do chamado quando eu vou entrar. O nível da NTNB tá bom, é um bom nível, eu tenho uma perspectiva de queda desses juros, desses papéis, para eu entrar. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que ele tem uma maior volatilidade. Tá? E um outro ponto que eu acho que vale a gente comentar é o índice IRFM. Aqui a gente está falando de uma composição de papéis pré-fixados, todos os papéis pré-fixados emitidos pelo Tesouro Nacional vão compor esse índice. Então, é também uma forma interessante de eu expressar e acessar um investimento pré-fixado. Aqui eu não vou precisar escolher um papel, eu não vou precisar escolher um ponto determinado da curva. Por exemplo, né, quando a gente compra um papel, a gente recebe os cupons pagos por esses papéis. Aqui, a gente, enquanto gestor, a gente reinveste esses cupons dentro do ETF. Então, uma das facilidades para quem está buscando investimento, seja através de títulos IPCA+, ou dos títulos pré-fixados. Então, quando a gente olha o que a gente tem disponível em termos de índices de renda fixa, e aqui eu combinei com a Márcia, né? Eu não ia trazer todos os índices que a gente tem, porque, como eu falei, a gente faz gestão de mais de 90 índices, mas a gente optou por trazer os mais emblemáticos, os mais usados, né? E que já são uma base para a gente construir um portfólio super eficiente quando a gente pensa em renda fixa. Então, olha que interessante, eu estou falando da classe de renda fixa, eu estou falando de índices, por exemplo, que tem
a mesma composição, porque eles vão ter papéis atrelados ao IPCA+, por exemplo, mas que quando a gente olha aqui, ó, a performance versus o risco, nas diferentes janelas, eu consigo ter uma diferenciação importante. E por que isso é relevante quando a gente pensa na composição de portfólio? Poxa, eu quero acessar, eu quero investir em renda fixa e eu estou mais otimista com a taxa de juros. Eu acho que a taxa de juros vai cair. Poxa, será que faz sentido, por exemplo, eu comprar a parte curta de NTNB ou eu vou comprar a parte pré-fixada, vou aplicar o pré-fixado através do índice IRFM? Parece fazer mais sentido ir através do IRFM. Ah, eu estou achando que as NTNBs, né, os chamados os papéis IPCA+, agora operando em torno aí de 6,20, 6,25, são um bom investimento, porque eu acho que isso volta rápido para os 5,80. De novo, será que faz sentido eu investir num papel pré-fixado ou aplicar essa parte longa da curva através do índice IMAB 5+? Então, esse tipo de pensar, esse tipo de reflexão ajuda muito a gente a entender, dentro do nosso objetivo de investimento, qual é o melhor veículo para expressar a nossa tese de investimento e alinhar o nosso portfólio ao nosso objetivo, né? E eu não comentei, mas aqui fica muito claro essa diferença, né, da duration que a gente tem entre os papéis, entre os índices. Aqui embaixo a gente está falando do IMAB5, que é uma duration super curta. No meio, o índice IMAB e o mais longo, que é o IMAB5+. Então, naturalmente, né, o fato de eu ter esse índice mais longo, ele vai exibir aqui a maior volatilidade. E olha que interessante, né? Não necessariamente o maior retorno. Isso que eu acho que é importante. A gente sempre fala, né, de maior risco, maior retorno. Mas olha que interessante, né? Aqui a gente está olhando performance passada, claro que não é garantia de performance futura, a gente veio de um processo de elevação de juros dentro de um ambiente de normalização de inflação e a gente teve esse resultado. Mas o investidor que optou por correr aquele maior risco não necessariamente foi beneficiado. Então, é uma outra reflexão para a gente pensar, tá? E entender o que cada um desses índices dentro do ciclo econômico vão me integrar, tá? E aqui, só fazer uma pausa, que eu acho que é importante, quando a gente fala dos ETFs de renda fixa, eles são operados em preço, e a gente sempre pensa, né, em títulos de renda fixa em yield. Então, tem aqui uma ferramenta para expressar e fazer essa tradução do preço em yield, para trazer essa transparência, já expressando aqui tanto a duration quanto o yield equivalente para o investidor. E uma outra forma de se fazer isso é olhar dentro do que a gente chama aqui de estimativa de preço, né? Qual que é a nossa estimativa do preço para cada um desses ETFs e qual que é o yield que ele representa, tá? Dúvidas até Posso aqui, te. Márcia? Posso seguir? Tem uma pergunta que fizeram que se existem custos operacionais ou transacionais além da taxa de administração, e se sim, quais são? Ah, muito boa pergunta. Legal, porque a gente nem combinou e a gente já está na tela, né? O custo de transação, seja de um ETF, seja de um título ou mesmo do fundo, a gente sempre vai pensar no custo de comprar ou vender os ativos que eu estou transacionando. Então, se eu vou comprar um papel direto, eu preciso ligar numa mesa, eu preciso fazer uma cotação, e o chamado spread vai ser o meu custo de transação, tá? Se eu estou investido via um fundo e eu tenho aportes ou resgates, né, o rebalanceamento daquela carteira, o custo daquela transação vai ser rateado por todos os investidores. Por quê? Porque a gente está numa estrutura condominial, né? Todo mundo paga aquele custo. Quando a gente está falando de ETFs, vamos pensar no ETF como se fosse uma negociação de ação. Então, eu tenho um custo igual se eu fosse comprar um título. Mas o que a gente olha aqui, ó, no spread de compra e venda, em termos de IPCA+, é um custo comparado a outras formas de se investir que é muito eficiente. A gente está falando
de 3 bases, 0 bases, porque é tão apertado o spread de compra e venda que nem consegue se refletir aqui em spread, em termos de IPCA+, e 1 base quando a gente olha para a parte do IB5 mais 11. Claro que isso aqui varia ao longo do dia, mas é importante dizer que o ETF ele tem um formador de mercado, no nosso caso é o Banco Santander, contratado para dar o preço ao longo do dia. Então, acho que aqui, de novo, não tem um certo ou errado, a pergunta é muito oportuna, porque inclusive a gente está nessa tela e fez essa linha de spread de compra e venda justamente para o investidor poder entender o quanto que ele está pagando para investir ou para desinvestir. Então, a gente compara aqui com outras formas de se investir, a gente vê que esse custo de transação é super eficiente e transparente. Né? Acho que isso também que é importante dizer, a transparência que o ETF consegue trazer para a gente. Tá? E um ponto importante, pegando um gancho nessa questão, né, Marcelo, a gente sabe que, por vezes, os ETFs, a gente está completando aqui 20 anos da indústria de ETFs no Brasil, muito foi feito, mas a gente acha que ainda tem muito por ser feito. E, por vezes, uma das dúvidas que aparece é o ETF não tem liquidez. Né? Então, por isso que eu trouxe esse slide para a gente falar um pouquinho dessa liquidez dos ETFs. Na verdade, a gente está muito acostumado a olhar o que a gente chama de liquidez de tela, de qualquer instrumento que seja listado. Mas, quando a gente olha um ETF, ele, além da sua liquidez de tela, a gente precisa ver se ele tem um formador de mercado. Como eu falei, no caso dos ETFs de renda fixa, a gente está falando do Santander, que é o nosso formador contratado, provendo preço de compra e venda ao longo do dia. Mas o mais importante para dividir aqui é o que a gente chama da liquidez dos ativos que estão dentro do ETF. Por quê? A gente fala muito do descolamento de, por exemplo, de fundos imobiliários em relação ao preço da tela e ao preço contábil, preço justo. Né? E por que isso acontece? Porque esse tipo de estrutura é uma estrutura fechada. Você não consegue fazer arbitragem entre o preço que a gente está vendo na tela e os ativos que estão dentro do fundo imobiliário. Nos ETFs, isso é possível. Então, toda vez que eu tenho qualquer tipo de descolamento, né, eu tenho a possibilidade de arbitrar os títulos, por exemplo, IPCA+, com o preço que eu estou vendo na tela do ETF. Então, isso faz com que a liquidez que eu devo olhar dentro de um ETF seja a liquidez dos ativos que estão lá dentro. Então, no caso dos ETFs de renda fixa, a gente está falando de títulos públicos. A gente sabe que eles têm uma liquidez relevante. E quando a gente olha essa liquidez relevante aliado ao fato de termos o Santander como formador, a gente entende que eles têm uma liquidez importante. Tá? Eu vou passar agora, pessoal, para... Tem mais alguma pergunta, Massa? Pode me interromper, tá? Tá bom. Eu vou passar agora, pessoal, para uma parte que a gente começa a falar mais de prática, né, e entender como que esses índices de renda fixa, como que a renda fixa se comportou ao longo dos últimos ciclos de queda. Né? Então, aqui eu trago um exemplo de agosto de 2011 para outubro de 2012, quando a taxa de juros caiu de 12,5% para 7,25%. Então, aqui a gente está falando de um movimento que foi expressivo, a gente está falando de um movimento grande, de um ciclo amplo de corte de juros, em um ano. Então, lembra que eu falei da volatilidade e do risco do índice que tem os títulos mais longos, do B5+? Olha como ele performou bem nesse momento. Por isso que é importante a gente entender qual que é o nosso cenário, quais são os instrumentos disponíveis e qual é o nosso objetivo. Uma vez que a gente tenha desenhado, claro, os nossos objetivos dentro do nosso cenário e a gente conhece os instrumentos, a gente consegue ter um portfólio alinhado a tudo isso e, muito provavelmente, se a gente estiver certo no nosso cenário, a gente vai cumprir com nota 10 o nosso objetivo de investimento. Tá? Então, olha que interessante.
aquele investidor que tinha um cenário agressivo de corte de juros, se ele ficou no CDI, ele não materializou esse cenário. Se ele foi para o IRFM, né, ele materializou, ele ganhou aqui do CDI, mas ele poderia ter materializado muito mais, tendo uma exposição maior, por exemplo, ao B5+. E, de novo, aqui não estou falando para pegar todo o investimento e colocar no B5+, mas pensar nessa composição de portfólio. Por quê? Quando a gente fala de investimento, a gente fala de incerteza. Depois que o ciclo acontece, né, fica muito fácil fazer esse gráfico. Mas enquanto a gente pega aqui, ó, nesse momento aqui de maio de 2012, né, ó, a gente estava com uma rentabilidade de 27%. Essa rentabilidade volta, né, ali para 18%. Né? Então, é importante também ter isso em mente para a gente pensar em quanto que a gente vai se expor. Se a gente tivesse colocado tudo nessa linha vermelha, muito provavelmente quando a gente tivesse aqui nesse ponto no começo de junho de 2012, a gente teria reavaliado e falado assim, vamos sair porque mudou o cenário. Então, é por isso que é importante saber e adequar esse montante a ser investido. Eu vou trazer outros elementos aqui de queda, né? Esse de 2016 a 2018, mas eu acho que eles são enredos sobre uma mesma temática. A importância da gente saber qual que é o cenário que a gente vai estar trilhando, qual que é o nosso objetivo e quais são os instrumentos. E aí eu chego nos dias de hoje. O que aconteceu? O que tem acontecido, né, desde o final do ano passado? A gente teve uma expectativa ali formada, né, em outubro, novembro de 2023, quando a gente teve uma sinalização mais confortável do Banco Central americano na direção da normalização da política monetária nos Estados Unidos. Isso fez com que a gente começasse a ter um rally, né, em todos os ativos, chamado rally nos ativos de risco, e era de se esperar que, uma vez que o Banco Central americano iniciasse o seu processo, né, de afrouxamento da sua política monetária, outros bancos centrais também tivessem mais espaço para fazer esse relaxamento da política monetária. E o Brasil vinha já nesse ciclo, iniciado esse ciclo de corte de juros. E o que a gente foi aprendendo ao longo desses meses foi que o Banco Central americano teve um desafio maior em relação ao ambiente inflacionário daquele país, fazendo com que o ímpeto de se cortar os juros fosse sendo empurrado mais para frente, né? Lembrando, a gente teve em algum momento precificação de corte no mercado americano já ali em março, e hoje a gente está falando de um ou dois cortes, mas mais ali para o final do ano. Isso fez com que a gente tivesse a reprecificação ao longo desse período na curva de juros também no Brasil. O Banco Central era de se esperar que chegasse no final do ciclo uma taxa em torno de 8,5, de 9. Hoje a gente está falando numa taxa ali entre 9,5, 10, e isso é refletido no que a gente chama nas curvas de juros futuro. Então, quando a gente pega a taxa expressa em 17 de janeiro, ela estava nesse nível aqui de 10,70. Hoje, para o mesmo prazo, a gente está falando numa taxa em torno aqui de 11,70. Então, é isso que a gente fala que é a chamada reprecificação na curva de juros. Mas qual que é o impacto que a gente tem nos índices que eu estava mostrando? Né? Esse é o impacto. A gente começa um ciclo de 13,75 a gente ainda não sabe aonde vai parar, a gente tem estimativa, e essa estimativa ela vai mudando, mas a gente vê que a gente estava vindo aqui num ambiente mais desafiador, os índices eles conseguem ter uma retomada importante, mas a gente vem aprendendo ao longo desse tempo que a chamada reprecificação na curva de juros vem consumindo essa performance. Então, de fato, hoje, à exceção do IRFM, dos papéis pré-fixados, poucos índices ou poucas estratégias de renda fixa estão conseguindo bater o CDI. Mas isso significa, então, que olhando para frente, essas estratégias são ruins? Não faz sentido a gente voltar a pensar a investir nelas? Não necessariamente. Por quê? Se eu mostrei para vocês, né,
essa abertura da curva de juros que impactou em termos de rentabilidade dessa forma esses índices de renda fixa, a gente tem um nível de taxa de juros que, quando a gente olha no passado recente, é um nível interessante. Ao longo dos últimos 7 anos, quando a gente olha o nível IPCA mais 6%, foi um nível que a gente observou em menos de 10% do tempo. Então, olha que interessante, a gente está olhando uma mudança de cenário que teve impacto na renda fixa, né? E aqui faço um adendo, né? A gente costuma pensar em renda fixa e, de fato, a renda é fixa, mas o preço não é, por isso que a gente tem essa oscilação, a gente tem essa chamada marcação a mercado. Isso impacta o nosso investimento, como eu falei, esses investimentos, eles ficam aquém do CDI, mas são momentos como esse que a gente tem que entender qual o nível que a gente está operando, aonde que a gente está operando, para ter uma visão prospectiva e não simplesmente olhar para trás e falar se deu ou se não deu. É importante a gente olhar para frente. E quando a gente olha para frente, olhando a experiência recente, em menos de 10% do tempo a gente teve esses papéis remunerando acima de IPCA mais 6, e isso é refletido também nos fundos indexados, nas oportunidades da gestão ativa e também nos ETFs atrelados aos índices IPCA+. Mas o que isso significa quando a gente olha em termos de comparar com outras formas de investimento essa rentabilidade? Eu trago aqui uma janela que contempla alguns cortes no tempo. O que significou, comparando com o CDI, Bovespa e o IFIX, investir em títulos IPCA mais 6? Então, a gente vê que quando a gente tem essa janela, né, de oportunidade desse tipo de investimento, é um investimento que faz muito sentido quando a gente olha o médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente está falando de uma taxa de juro real que é alta, né? Muito provavelmente acima daquela taxa chamada taxa neutra, né? Onde a economia não é nem contraída nem expandida. Então, por isso que é importante a gente fazer essa análise, né? Essa pausa, entender aonde que a gente está, o que isso significa em termos de investimento, para refletir. Faz sentido dentro do meu portfólio? Vou aumentar, vou alocar nesse tipo de estratégia, né, pensando de novo nessa composição. E por que é importante essa reflexão? Quando a gente olha ao longo do tempo, né, a gente percebe que no curto prazo, e aqui, pessoal, estou chamando curto prazo 12 meses, tá? Quando a gente investe em renda fixa, né, lembrando que a renda é fixa, mas o preço não é, a gente tem uma oscilação nessa rentabilidade. Então, conforme a gente vai olhando, né, esse curto prazo que eu já chamei aqui de 12 meses, a gente tem uma amplitude relevante na oscilação da rentabilidade. E o que isso mostra? Mostra a gente ter um horizonte de investimento, ter a chamada paciência, né? Eu sei que por vezes a gente tende a se incomodar, tende a se questionar, mas se a gente tem, claro, na nossa cabeça, né, essa visão de médio e longo prazo e tem esse tipo de estudo, tem esse tipo de análise para nos ajudar a fazer esse caminho, a trilhar essa estrada, eu acho que nos ajuda também ter a limar essa paciência de querer ficar mexendo no nosso investimento. E isso aqui eu acho que ajuda bem. Mostra que a renda fixa ela tem um MTM, ela tem uma oscilação de preço, mas quando a gente olha prospectivamente, a gente está falando de algo que possa fazer sentido na composição de portfólio. E um outro estudo que eu trouxe, que eu acho que é sempre importante falar um pouquinho, é sobre o índice B5. Eu não sei quem já conhecia, mas o índice B5, tem muita gente que fala o seguinte, que o CDI é imbatível, mas o B5 é muito mais difícil de se bater, né? E aqui, pessoal, a gente fez um estudo em diversas janelas mostrando as diferentes rentabilidades deste índice e assim do ETF comparado com o CDI, né? O que eu acho que é importante dividir aqui é, primeiro, todas as janelas apresentam retorno positivo, né? Então, a gente está aqui falando de algo que tem um retorno positivo. Mas nem sempre ele supera o CDI.
Mas o que eu acho que é importante é mostrar essa superação em relação ao CDI numa janela móvel de 12 meses. Por quê? Quando a gente fala de investimentos, o que a gente está buscando? A gente está buscando sempre a assimetria a nosso favor. E quando a gente olha essa assimetria a nosso favor nesse gráfico, claramente a rentabilidade desse índice, ela é, na grande maioria das vezes, superior ao CDI. Ah, ele fica abaixo? Fica. Por quê? Porque não existe nada que seja garantido. Mas pensando em assimetria positiva no investimento, este é um índice que, pela sua composição, conforme eu falei, de ter um elemento de baixa volatilidade, ter papéis IPCA com vencimento até 5 anos, ele consegue ter esse perfil quando a gente pensa em termos de retorno e volatilidade. Tá? Eu vou entrar agora um pouquinho na parte de composição de portfólio, né? E como é que a gente pensa tudo isso junto, para a gente conseguir materializar um pouquinho do que a gente está falando. Então, esse primeiro portfólio é um portfólio muito simples. É um portfólio que ele vai ter uma volatilidade de 0,6, um investimento de 70% no CDI e apenas 30% naquele índice que eu mostrei, que é o IMAB5. O que isso trouxe ao longo do tempo? A gente conseguiu ter uma performance superior ao CDI, uma rentabilidade interessante. E, de novo, aqui a gente está começando a tentar trabalhar os elementos que eu mostrei. Isso aqui pode ser feito por um investidor direto, pode ser feito através de uma estratégia ativa, pode ser feito através de uma estratégia indexada. Mas aqui a gente está trazendo justamente aquela composição de portfólio, aquela composição dos diversos instrumentos de renda fixa que eu tenho, com pensando no meu objetivo de investimento. Então, aqui eu estou falando de algo que vai, pensando numa curva de risco, um pouquinho além do CDI. Por quê? Eu estou com uma volatilidade de 0,6, né? E com um retorno que, ao longo do tempo, é um retorno que se mostra interessante vis-à-vis essa volatilidade, tá? Vamos caminhar um pouquinho nessa curva de alocação, pensando o seguinte: poxa, eu consigo trabalhar outros elementos? Consigo. Putz, mas, Renato, aí você colocou um monte de coisa na tela, né? Parece uma sopinha de letrinhas. De fato, aqui a gente já traz um portfólio que ele vai ter maior diversificação, exposição a outros elementos que não só os papéis IPCA+, a gente já está colocando aqui uma parte pré-fixada, mas eu estou aumentando a minha volatilidade. Então, aqui eu já estou falando de uma volatilidade de 1,5%. No portfólio anterior, eu estava falando de uma volatilidade de 0,6%. O que eu acho que é interessante aqui é pensar nessa composição onde eu tenho uma parcela importante atrelada ao CDI. Então, eu quero fazer aqui, deixar meu caixa, eu quero ter um investimento sem volatilidade. Aí eu começo a colocar um pouquinho de papel IPCA+, que tem uma baixa volatilidade. Aí eu coloco um pouco de papéis IPCA+, através do IMAB11, a uma exposição um pouco maior, com um pouco mais de risco. E eu vou trazer uma exposição a papéis pré-fixados. Por que isso? Porque aí eu vou ter uma diversificação dentro da mesma classe. Então, mesmo falando de renda fixa, eu tenho aqui 4 exposições diferentes. Olha que interessante, mas não é tudo renda fixa? É, mas mesmo dentro da renda fixa, eu estou trazendo 4 exposições diferentes, 4 exposições que vão compor um portfólio. E esse portfólio vai ter uma volatilidade de 1,5, com um resultado acumulado de mais de 110 do CDI. Claro que ele apresenta quedas, né? Aqui a gente está falando que ele teve a máxima queda que ele teve em dia de 1,5%. Então é importante o investidor também saber o que isso representa em termos de risco. E a gente pode ir fazendo diversas combinações, como essa próxima que eu trouxe. Aqui, percebam, eu já estou colocando um pouco mais de risco dentro do meu portfólio. E aqui, a gente está falando de aumentar essa volatilidade, né? O que é importante?
a gente ter... Só um minutinho, peraí. Eu estou vendo aqui, pessoal, desculpa, que o áudio está vazando. Eu pedi aqui para a turma, eu acho que tem alguém do outro lado também apresentando, peço desculpas, mas eu já pedi aqui uma ajuda, tá bom? Se não funcionar, por favor, vocês podem avisar, tá? Então, a gente está andando aqui em termos de aumentar o nosso risco do portfólio. E, de novo, sempre lembrando qual que é o nosso objetivo. Então, aqui a gente está trabalhando agora com uma volatilidade de 2,6, que teve um retorno melhor quando a gente compara com o portfólio anterior, mas que também a gente teve uma queda maior quando a gente pensa em um único dia, né? E assim a gente pode ir trazendo diversos portfólios, né? Aqui a gente está falando de uma volatilidade de 3,5. Enfim, aqui vai muito do nosso cenário, de qual é o nosso objetivo e de quais são os instrumentos que a gente vai utilizar. Acho que a grande provocação aqui é a gente pensar que, mesmo em se tratando de renda fixa, a gente tem diversas formas de expressar o nosso investimento nesta classe. Tá? E o que isso significa quando a gente compara com os outros instrumentos, né? Aqui eu trago como que esses portfólios estariam se a gente olhasse com outras formas de se investir. Então, tem certo, tem errado? Não. Aqui é muito mais como que a gente consegue fazer esta composição, como que eu consigo fazer, expressar o meu investimento aliado a outras formas de se investir. Então, o que eu chamei aqui, dentro dos portfólios que eu mostrei para vocês, né, conservador, moderado, arrojado, agressivo, a gente tem a volatilidade de cada um deles com o retorno. E quando a gente compara, por exemplo, com estratégias de renda fixa disponíveis no mercado, a gente vê que eles conseguem ser super eficientes. Então, a gente está falando de algo que tem um custo eficiente, que tem uma agilidade em termos de liquidez, que tem uma transparência, porque cada um sabe, né, quais são os bloquinhos que conseguiu montar, e o resultado é muito satisfatório. Então, isso corrobora a importância da gente pensar, né, dentro do nosso objetivo, nesta composição de portfólio, mesmo em se tratando apenas de renda fixa. Existem diversos instrumentos, diversos índices que a gente vai conseguir expressar o nosso investimento. E aqui, uma outra provocação que eu acho que é interessante, a gente sempre pensa, né, e eu estou falando bastante aqui, dentro da classe de renda fixa. Então, eu estou pensando renda fixa atrelado ao IPCA, renda fixa pós-fixado, renda fixa pré-fixado, a renda fixa de maior duração, de menor duração. Existe uma série de elementos para a gente olhar a renda fixa dentro da renda fixa. Mas tem uma outra forma, e de novo, não tem certo ou errado, mas tem uma outra forma da gente pensar nessa composição do portfólio. Eu posso pensar em termos de volatilidade. Então, por exemplo, quando eu olho a indústria de multimercado, ela tem uma volatilidade em torno de 4%. Né? Quando a gente olha ali a mediana, esse pontinho aqui, ela tem uma volatilidade de 4%. Quando a gente olha o índice, o IMAB, ele tem uma volatilidade de 3,30, 3,5. Então, são coisas que, do ponto de vista de risco, são muito similares. Por que não pensar também nessa composição do portfólio, nessa alocação em termos de risco? Isso foi até um próprio material que a TAG elaborou, trazendo essa provocação desse pensar. Por que não pensar em alocação em termos de risco e não somente em termos de classe? E quando a gente olha essa matriz, a gente vê que a gente pode colocar, por exemplo, o índice IMAB através de fundos ou de outras estratégias, ou até mesmo do ETF do IMAB 11, dentro dessa matriz. Por quê? Porque se a gente vai pensar em termos de risco, eles estão conversando. Tá? Então, acho que isso que é uma outra forma aqui, saindo um pouquinho só de falar de renda fixa, né? Mas eu quis trazer essa provocação, principalmente porque foi um material que a própria TAG compartilhou e eu achei muito interessante esse novo olhar sobre composição de portfólio. Tá? Márcia, dou uma pausa aqui, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Além do som, que eu espero que esteja Não, sanado, pessoal. o som deu uma boa melhorada, sim. É,
Na verdade, perguntaram sobre perfis, se você só estava falando de um portfólio para um perfil conservador, mas depois você apresentou naquele penúltimo slide, né, um cenário ali para vários perfis. Tem um questionamento ainda, falando um pouquinho dos ETFs, se você está falando de investimento, quando você fala de investimento, no caso de você utilizar fundos de investimento, fundos exclusivos ou fundos condominiais, se existe alguma diferença ou alguma vantagem através de veículos diferentes. Legal, vou voltar aqui naquela tela que a gente mostrou. Eu acho que ajuda aqui, ó. Eu acho que essa tela pode ajudar a gente nessa pergunta, e obrigado pela pergunta. Eu costumo pensar, né, sobre investimento de uma forma super ampla, né? Não tem o certo, não tem o errado. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um investimento através de um fundo condominial, né, todo mundo que está ali dentro, até pelo nome, né, ser condominial, arca com os custos de transação, que foi até uma das perguntas que a gente teve aqui. Então, se eu tenho um investidor entrando e saindo toda hora, esse custo de transação ele é socializado, né, dentro do condomínio. Quando a gente vai, por exemplo, para uma estratégia de fundo exclusivo, unicamente aquele investidor paga esse custo, né? E se eu vou para um ETF, acontece a mesma coisa, né? O investidor que está realizando a transação, ele que arca com esse custo. Tá? Então, os outros investidores, eles acabam não sendo impactados por esse custo de transação. Que muitas vezes, pessoal, quando a gente está falando de público institucional, eles são super eficientes, né? Mas eu acho que é importante saber dessa diferença e essas, enfim, diferenças dos instrumentos. Por isso que eu acho que a pergunta é muito boa mesmo. No mais, pode seguir. Tá, legal. Acho que o que eu ia dividir, aproveitando aqui, que eu vi também que perguntaram, né, sobre a apresentação, a gente pode aqui dividir a apresentação, não tem problema nenhum, a gente está sempre aberto, né, seja através aqui da turma da TAG ou diretamente para ajudar nesse papo da educação. Eu acho que isso que é super importante. Eu vou pular lá para frente para a gente falar um pouquinho justamente disso, né? E aonde que a gente... Peraí, foi. É justamente sobre essa produção de conteúdo, né? Para ajudar a disseminar esse tipo de informação. Então, a gente tem diversas formas, né, de impactar os nossos investidores, ou pessoas que ainda não são nossos investidores, mas, enfim, que tenham esse desejo de entender não só sobre ETFs, mas investimentos de uma forma geral. São essas as publicações que a gente tem feito. Feedbacks são sempre importantes para a gente conseguir melhorar. A gente tem também os nossos sites para a gente disseminar essa informação. E aí eu, particularmente, junto com o Léo, aqui com o Frade, a gente tem uma atuação bem intensa no LinkedIn, sempre levando conteúdo educacional, levando essa provocação, né, de vamos pensar nessa composição de portfólio, como é que eu consigo montar algo que seja eficiente, algo que consiga atender ao meu objetivo, de uma forma sempre construtiva, tá? Acho que aqui mais importante do que fazer, né, a, a venda em si, né, que eu acho que é muito raso, sabe? Eu gosto muito desse ângulo de levar a educação. É um propósito que a gente tem aqui do nosso dia a dia, né? Acordar e fazer com que os investidores consigam ter um investimento mais atrelado ao seu objetivo de uma forma mais eficiente. Perfeito, Renato. Alguém tem mais dúvidas? Alguém quer encaminhar algum questionamento para ele?
Eu acho que está tudo bem coberto. Acho que o pessoal Ah, já legal. o pessoal está falando tudo muito claro. Então, acho que a gente cobriu bem, e esse é o que a gente sempre fala, né? Como você bem disse, a estratégia de renda fixa é a estratégia mais importante dentro dos clientes institucionais. Então, é onde a gente realmente tem que debruçar, fazer muita simulação. Isso que você trouxe para a gente sobre as medianas de uma carteira mais diversificada, né? O resultado da carteira diversificada versus tudo que você possa ter de oportunidades de alocação, isso é muito importante para essas fundações. Surgiu mais uma perguntinha aqui, com qual indicador você prefere mensurar a volatilidade? Se seria o desvio padrão? Sim, a Márcia comentou, né, que eu fiz mestrado em modelagem matemática, né? Eu confesso que eu não lembro muita coisa dessa época que eu estudei lá, mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte, né? Quanto mais simples a gente consegue ser, muitas vezes a gente consegue poupar uma energia e chegar no mesmo resultado, né? Então, podem ter diversas métricas, né? Outras formas, e eu sei que tem de se medir essa dispersão, essa volatilidade, mas acho que o desvio padrão atende muito bem e é uma maneira simples e direta de conseguir entregar o que a gente precisa. Temos aqui muitos elogios e tem gente que ainda tem algumas questões aqui bastante técnicas que precisam ser absorvidas mais para frente, mas assim, se tiver questionamento, pode aproveitar aqui, viu, Ricardo? Sem dúvida, pessoal. Eu sei que a gente fala difícil mesmo, né? Que eu comentei até o nome de alguns produtos, né? De estratégias, os índices. Mas, enfim, a ideia aqui é a gente conseguir apaziguar todo mundo e ter todo mundo na mesma página para a gente conseguir ter esses portfólios alinhados aos nossos objetivos, né? Como a Márcia falou, mesmo dentro da renda fixa, a gente tem uma infinidade de instrumentos, de formas de acessar essa classe, que é a classe majoritária, né, dentro do nosso portfólio. Acho que é difícil ver alguém que não tenha pelo menos 50% atrelado à chamada renda fixa dentro do portfólio, e é por isso que é importante a gente entender essas diversas formas, né? Porque se a gente está falando de renda fixa, a gente tem desde o índice curto, né, que tem uma volatilidade ali de 2%, até o índice mais longo, que vai ter uma volatilidade de 6, 7%. E isso é importante a gente entender, como a gente viu ali nos diversos cenários que eu trouxe para vocês, porque em cada um dos cenários a renda fixa vai se comportar de uma maneira diferente. Nossa, tem algumas coisas chegando aqui. Qual taxa de administração cobrada pelos ETFs, Ricardo? Ah, legal. Hoje a gente tem entre 0,20 e 0,25. Tem esse range aqui. Bom, eu acho que é isso. Temos mais elogios a vocês. Muito obrigada pela apresentação, Renato. A gente conta com vocês aí para uma próxima oportunidade. Obrigado a todos os quase 300 pessoas que participaram aqui. Se tiverem mais questionamentos, quiserem pensar a respeito do conteúdo, é bastante coisa. Se tiverem alguma dúvida, pode procurar nosso time, a gente encaminha a pergunta para o time do Itaú, tá? Para que vocês recebam as respostas. Então, contem conosco e a gente aguarda vocês no próximo Smart Summit, que em breve vocês receberão aí os convites, tá bom? Legal, Obrigada, viu, obrigado. Renato, Obrigado, Gabriel. Márcia, time TAG, pelo convite. Obrigado, pessoal, por estarem presentes aqui. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e ajudar a vocês investirem melhor. Perfeito.
Valeu, pessoal. Bom dia. Encerrando aqui a reunião.